Boa noite a todos. Peço desculpa um pouquinho pelo atraso, mas aqui nós estamos prontos. Falhas técnicas pequenas para a gente começar esse quinto episódio do podcast Sala de Espera. Hoje é uma honra estar podendo compartilhar de novo esse espaço com o Dr. Daniel e a gente vai abrir mais ainda o espaço para vocês que participaram também da última vez e quem ficou sabendo do nosso episódio, quem ficou sabendo da nossa conversa, para que hoje a gente consiga fazer com vocês um episódio mais interativo. Então a gente quer contar com a participação de todas vocês nesse episódio. A gente vai começar a conversar para a gente poder aproveitar. Não deixem de mandar suas dúvidas, tanto vocês mulheres, como às vezes os maridos que estão juntos aí. E aí, Boa galera, noite, boa noite, tudo em boa noite, paz? meu querido. E aí, Adolfo, como é que você está? Tudo certo? Tudo ótimo, cara. Pronto para a gente começar mais um episódio e a gente conversar bastante para todo mundo poder aproveitar aqui o espacinho que a gente tem. Maravilha, maravilha. Uma honra. Obrigado pelo convite de novo. Hoje acho que vai ser bem bacana, um pouquinho mais diferente do que a gente fez da última vez, né, Adolfo? Boa noite, Bi. Boa noite a todos aí. Vi pessoas entrando aí, queridonas. A Bia também é colega, Adolfo. Eu Né? estou fazendo o pré-natal dela. Olha que honra, cara. Ah, cara, isso daí é honra e responsabilidade, viu? Muito, muito. E ela é uma amiga que eu ganhei no mestrado, ela é mestra também, doutora Bianca Cancião. Um prazer ter todos vocês aí. Obrigado, Bi, por estar aqui com a gente. Hugo também, obrigado, Hugo, pela companhia. Um abraço, meu querido. E vai ser um prazer estar aqui para a gente sanar todas as dúvidas de todos os pacientes. E quem não é paciente também, né, Adolfo? Porque a gente atende também os maridos, e outras pessoas também que se interessam bastante pelo tema. Miki, um abraço, um beijo também, boa noite, Miki, e vamos É, lá. exato. Eu acho que o espaço é bacana justamente para isso, para a gente poder tirar dúvidas, nem só de quem sofre com isso, mas às vezes tem aquela incerteza: será que eu tenho endometriose? Será que eu tenho infertilidade? O que que eu tenho que fazer? Como é que funciona, né? Então, é um espaço até para tirar dúvidas mais amplas do que simplesmente essa de eu tenho isso e qual a solução para o meu problema. Não, às vezes a dúvida é: será que eu tenho? Então, eu acho que é espaço para todo mundo mesmo. E aí eu queria até começar a conversar um pouquinho pra gente, porque acho que foi um dos temas que a gente conversou praticamente até acho que se não me engano foi o que a gente mais comentou na nossa última conversa, em relação à questão da saúde ovariana, o tanto que isso interfere na questão da fertilidade. Eu acho que é uma coisa bacana até pra gente introduzir, porque isso daí às vezes vai abrir na mente das pessoas que estão assistindo aí, querem tirar uma dúvida, lembram de alguma coisa, viu alguém ou já passou por um episódio assim. Eu acho que é um negócio legal da gente começar a conversar. Em relação a um trabalho recente que foi publicado, em questão de qual que é a melhor conduta que a gente tem que tomar frente a um endometrioma ovariano. Então, a gente tem um cisto de endometriose no ovário. O que que a gente precisa fazer? Qual a melhor conduta? E sempre se discutiu muito a questão de como preservar o tecido ovariano, né? Como a gente consegue manter essa saúde ovariana sem a gente fechar o desfecho daquela paciente e falar: olha, aquele ovário não tem mais função, ela perdeu aquilo ali, às vezes a reserva acabou, e assim você sela mesmo o destino da paciente. E foi interessante um estudo que na verdade comprovava que pensava assim: se eu vou usar o laser de argônio, o hélio, ou vou fazer apenas sutura no ovário para poder tentar ao máximo preservar o parênquima ovariano. E eu recentemente estive num congresso que mostrava isso, que foi bem bacana, que na verdade foi um resultado um pouco surpreendente, que mostrava de fato que a cauterização pontual de focos de pequenos sangramentos ovarianos realizada com um determinado tempo e um número de coagulações, cara, você conseguia ter um resultado superior a todas essas outras técnicas que antes eram até meio preconizadas como primeira linha. Então, isso mostra, na verdade, a importância de a gente do lado do cirurgião estar se atualizando, da gente entender o que está acontecendo, os trabalhos que são publicados, para de fato a gente conseguir deixar aquela paciente com a saúde preservada, um quadro que ela não tenha um desfecho desfavorável depois. E aí, se ela for precisar de fato passar com o infertileuto, ela for acompanhar com vocês um quadro de uma programação de um estímulo ovariano para captação de óvulo e tudo mais, o nosso papel é fundamental de a gente não ir lá e selar esse desfecho de uma maneira desfavorável. Então, a gente
estando atualizado, a gente garante que o nosso trabalho seja bem feito e facilita o trabalho de vocês aí também, né? Com certeza, Adolfo. E essa questão, ainda mais que a gente tem não somente pacientes aqui, e o nosso público também é bastante envolvido com o tema também, mas a gente tem colegas, né? E aí, aqui presente na live também. Então, falar sobre a técnica cirúrgica, qual que é a mais indicada, talvez seja interessante também. Como você comentou, você sabe melhor do que eu, né? A técnica, o que mais eu sei é que quanto menos intervenção, melhor para o nosso lado. E, obviamente, que sempre a gente tem que levar em consideração nas nossas consultas reprodutivas, seja ela para um congelamento de óvulos, num planejamento reprodutivo, ou até mesmo num caso de infertilidade, né? Ou não só infertilidade, para os casais homoafetivos, casais LGBT também, porque muitas pacientes LGBT também não sabem que têm endometriose, né? Ou acabam descobrindo a doença conosco aqui na reprodução, né? Curioso isso, né? Porque não é porque todo mundo precisa de atenção à saúde, todos, sem exceção, né? E o público LGBT também, a gente tem que ter uma atenção muito especial para eles, porque isso é muito importante, a gente cuidar também dessa saúde reprodutiva de todos, né? E quando a gente fala de planejamento reprodutivo ou vai fazer qualquer tipo de tratamento de reprodução assistida, né, Adolfo, e a gente vê uma lesão principalmente ovariana, a gente tem que lembrar do que a gente também comentou na primeira live, né? Eu citei, você falou de um estudo recente, eu citei também um estudo de 2020, né? Que foi um estudo observacional bem bacana, publicado na Fertility Sterility, sobre a comparação da qualidade desses óvulos que são de pacientes com endometriose e pacientes que não possuem um diagnóstico, estão fazendo só congelamento social, né? Ou seja, eu não tenho endometriose, mas eu quero congelar meus óvulos. E a gente viu o quanto que a taxa de formação de embriões, a taxa de óvulos maduros, né? E a taxa até mesmo de nascidos vivos é menor para essa população que tem endometriose. Então, é uma doença que inflama e inflama muito e compromete função, não somente com o aspecto orgânico, falando que a lesão está lá e está comprimindo, né, o tecido ovariano saudável, mas também o processo inflamatório que envolve essa lesão, que faz com que o tecido saudável seja comprometido e, consequentemente, altere a sua funcionalidade. Então, é mais uma indicação também para congelamento de óvulos, é mais uma atenção que a gente tem. Hoje, por exemplo, eu atendi, eu fiz 3 ultrassons hoje, né? E todos os ultrassons são de pacientes com endometriose, Adolfo. Então, e vem essas Elas perguntas estão acompanhando justamente. a gente aqui hoje, então, hein? Exatamente, exatamente. A gente está aqui para isso, exatamente. É, lógico que nossa live está em tempos de confraternização também, né? E aí fica também até a audiência às vezes também pode ficar um pouquinho comprometida por conta disso, mas inclusive tem a Josi, um beijo aí para a Josi também, ó, que está mandando um abraço para a gente. E mais bacana que a gente tem até, nós temos 13 pessoas aí nos acompanhando nesses tempos de festa aí, para a gente ver que realmente tem pessoas que estão muito interessadas com o que a gente está falando hoje. Vou aproveitar então até fazer uma pergunta mesmo, que eu acho que é uma dúvida que às vezes pode surgir mesmo de todo mundo assim. O paciente ela teve um endometrioma. Eu vou colocar em tamanho para a gente criar dois cenários diferentes, por exemplo. O endometrioma pequeno. Tem muitas vezes que era questionável. Antigamente falava, mas é um endometrioma de 1,5 cm, 2 cm, ele não vai gerar repercussão para paciente, não precisa operar. E a gente já sabia disso, você comprovou ainda com os estudos que foram observacionais que mostraram de fato que isso interfere. Quando a gente faz a cirurgia da maneira mais conservadora possível, a gente conseguiu retirar a cápsula do cisto, a gente preservou o máximo de parênquima ovariano. Existe um determinado tamanho do endometrioma, onde é de fato uma cirurgia que deve ser realizada mais rápido para poder não gerar uma repercussão, por exemplo, um endometrioma de 2 ou um endometrioma de 6. E existe assim um trabalho que mostra, por exemplo, a questão de o índice de quando você vai estimular esse ovário depois. Qual a resposta que você tem? Como é assim, eu consigo estimular, a gente consegue fazer captação de 6, 8 folículos na média de um ovário que ele perdeu metade do seu parênquima, ou não, a gente consegue diferente. Tem alguma coisa que mostra isso daí, da importância da preservação do tecido ovariano e também de saber abordar a questão de um cisto de endometriose para você não deixar ele crescer de tamanho, comprometer mais o tamanho do ovário, isso daí atrapalhar tudo?
Perfeito. Sua dúvida é uma dúvida espetacular e eu queria ter essa também, essa resposta aqui na ponta da língua, Adolfo. Mas a gente não tem essa recomendação de qual que é a lesão de endometrioma no ovário que a gente realmente precisa abordar, né? Isso tem que ser muito individualizado. Tem estudo, sim, tentando mostrar, endometrioma superior a 4 centímetros são mais indicações cirúrgicas, endometriomas com mais de 5 centímetros, 6 centímetros, enfim. Isso é muito questionável na literatura. Não existe um consenso na literatura que nos mostre uma segurança ou uma indicação, só porque a paciente tem um endometrioma no ovário de 4,5 ou 3,5, que eu vou, obrigatoriamente ela precisa ir para a cirurgia. Tudo envolve um contexto, né? E óbvio que você sabe até melhor do que eu, que a doença tem um caráter progressivo e nem sempre é progressivo. Então, tendo uma lesão ou não, essa paciente vai ter que a gente colocar, igual a gente falou na última live, colocar no braço e seguir essa paciente por um bom período de tempo. Essa paciente não pode ficar sem assistência ou sem ser assistida, né? E agora, do ponto de vista reprodutivo, Adolfo, a gente tem que considerar que do lado da reprodução, né, se a gente for pensar que a paciente tem um diagnóstico de infertilidade e esse diagnóstico foi feito com uma endometriose, a gente viu uma lesão de endometrioma único ovariano ali, não necessariamente ela não consegue engravidar por isso, né? Então a gente tem que descartar outros fatores, né? A parte tubária, a parte uterina, fator masculino envolvido, né? Para a gente poder partir realmente para risco-benefício da cirurgia. Porque lesões pequenas, lesões de endometriomas com 2 centímetros, 1,5, até 3 centímetros, a literatura mostra que não necessariamente você precisa ir para a cirurgia e não melhora os desfechos reprodutivos, né? Os desfechos numa FIV ou até mesmo otimizar a fertilidade dela. E às vezes a gente pode observar, né? Agora, vamos supor que eu tenho um endometrioma de 6 centímetros, 5 centímetros e meio, né? Que a paciente tem um diagnóstico de infertilidade e eu estou indo para fertilização in vitro. Ela tem uma idade mais avançada e eu estou indo para FIV. Eu preciso entender que essa lesão para captar esses óvulos não vai influenciar na minha técnica. E porque influencia e muito, cara. Influencia bastante. Então tem endometriomas que às vezes a gente fala assim, olha, doutor, mas eu não sinto nada. Ok, mas quando a gente vai ver, os folículos não crescem, a paciente não responde bem à medicação que eu estou dando para crescer, né? Para quem não sabe, o folículo é a casinha do óvulo, né? E quando eu tenho o endometrioma, que é a endometriose no ovário, comprimindo essa região, eu comprimo o tecido saudável, e o tecido saudável são os folículos, que são as casinhas dos óvulos, então acaba comprometendo o meu tratamento. Então, Perfeito. depende muito, muito, muito de cada paciente, de cada situação, e a gente, mesmo porque cirurgia em endometriose, a gente tem que indicar de preferência uma vez, né, Adolfo? Uma vez, né? A gente não vê benefícios de múltiplas cirurgias, pacientes que operaram 2, 3, 4, 5 vezes do ponto de vista reprodutivo. Para nós, na fertilidade, não tem benefício a paciente ficar operando várias vezes. Então, a gente precisa ver o melhor momento dessa paciente para otimizar a função reprodutiva dela, sem prejudicar a qualidade de vida também, mas de preferência com a menor intervenção possível em menor número também. Adolfo, eu só Perfeito. queria fazer um parênteses, porque eu recebi algumas mensagens aqui, eu estou vendo, né? E inclusive no direct, falaram assim, poxa, doutor, queria muito participar da live, tô fora da cidade, estou viajando, o pessoal está de férias, porque confraternização, né, Adolfo? Final de ano e tal. Exato. E aí me perguntaram, a live vai ficar salva? Vai ficar salva, né? Doutor Adolfo depois vai clicar lá no salvar e aí depois a Vai gente vê. ficar. Vai Aí ficar vocês disponível podem ver tanto no meu como com no calma e seu. carinho para todos vocês aí. Então podem viajar tranquilos. Depois a gente se vê na live aí quando você puder. Perfeito. Eu vou até complementar aqui antes de responder ali uma perguntinha, na verdade, até quase um relatinho do caso, né, da Aline. Que assim, o que eu ia complementar mesmo, perguntar, falar assim, porque
a endometriose de ovário nem sempre precisa ser operada, porque ela nem sempre acomete a fertilidade de uma maneira tão intensa. Mas às vezes numa captação de óvulos, num estímulo que você vai fazer do ovariano, ela pode prejudicar. Isso aí eu acho que é o que é a parte que você tem que conversar com cada paciente, com cada casal, explicar direitinho para eles os benefícios, os riscos, qual é a vantagem e desvantagem para tomar essa conduta. E aí eu complemento até explicando por que às vezes a paciente ela demora para descobrir que ela tem um cisto de endometriose, é porque de fato o ovário é dos órgãos que a gente tem na região pélvica é o menos inervado. Então, de fato, vai ser o que vai dar menos sintomas. A paciente não vai ter dor na relação. Ela às vezes não vai ter nada de dismenorreia, aquela cólica menstrual importante. Ela não vai ter uma dor pélvica, a não ser que o cisto seja de um tamanho muito grande. Então, todos os sintomas clássicos da endometriose, de fato, essa paciente às vezes não vai ter. Ela só vai descobrir num achado de exame quando ela quiser engravidar e estiver tendo dificuldade, ou quando ela foi fazer um exame de rotina, de fato, e fez um preparo adequado e foi avaliado. Então, às vezes, essa paciente demora a descobrir justamente porque o cisto ele vai se desenvolvendo, ele vai crescendo de tamanho e sem gerar essas repercussões. Isso. E eu estou vendo aqui o depoimento da Aline, né? Com caso de infertilidade sem causa aparente, né? Ela colocou também um mioma, né? Mas lembrar, né, Aline, aqui obviamente não é o tema da nossa live, mas só para você ter uma noção, mioma é a coisa mais comum de uma lesão ginecológica na população feminina, né? E os miomas, para vocês terem uma ideia, de cada 10 mulheres, 7 a 8 vão ter miomas na sua vida reprodutiva. E 1 centímetro, obviamente, que depende de onde está, às vezes não tem tanto valor significativo mesmo do ponto de vista da fertilidade. Tem muita paciente com mioma e engravida normalmente, sem problema nenhum. Agora, um parênteses que vale a pena ressaltar o que o doutor Adolfo comentou aqui, e também frente ao seu depoimento, e obrigado aí pelo seu depoimento, porque é bom assim, né, Adolfo? Quanto mais gente falando com a gente, falando das Vai gerando experiências, as dúvidas, vai gerando isso tirando as daí, a dúvidas, gente é vai mais engajando gostoso para a mais, né? gente, é mais legal ainda. E a infertilidade sem causa aparente, para quem não sabe, é quando o casal tem uma infertilidade, né? Então tem uma dificuldade de conseguir uma gravidez no período de mais de um ano, passados um ano para as pacientes com menos de 35 anos e com relações sexuais regulares sem nenhum método contraceptivo, ou para as pacientes acima de 35 anos, ou que possuem endometriose, por exemplo, por mais de 6 meses e não conseguiu essa gravidez de maneira espontânea. E quando a gente investiga, a gente pede todos os exames básicos de investigação para saber qual que é a causa dessa infertilidade. Muitos deles, muitas pacientes, em 10% das pacientes, a gente não consegue, os exames são limitados e não nos trazem uma resposta pontual ou uma etiologia, uma causa plausível para justificar aquela infertilidade. E a gente coloca como infertilidade sem causa aparente. E a gente sabe que 50% das infertilidades sem causa aparentes são por endometriose, né? É. Então é muito importante saber disso, né? Muitas pacientes que têm infertilidade sem causa aparente, às vezes acaba fazendo um diagnóstico de infertilidade de maneira secundária, né? Que está relacionado justamente a essa possível causa de não conseguir uma gravidez espontânea. Perfeito. E ainda para complementar o da Aline também, se ela até quiser comentar aqui para a gente responder, eu sei que foge um pouquinho do escopo da endometriose com infertilidade, mas saber a posição do mioma, onde ele é inserido, isso muda muito de fato a conduta a ser tomada. Claro que a questão de não dar atenção para isso às vezes pode deixar com insegurança de entender, falar, eu tenho um mioma, eu queria entender o que acontece. Falta um pouco de explicação, às vezes isso daí muda um pouquinho da questão da sua percepção, mas para a gente de fato o que vai mudar é a posição, para a gente conseguir de fato falar a importância que ele vai ter nesse desfecho de interferir ou não na fertilidade e em outros quadros. Já até aproveito para dar um spoiler, por exemplo, para todo mundo que em janeiro eu já tenho um convidado especial que vai participar de uma live onde nós vamos comentar da relação entre mioma e gestação de alto risco, para entender se toda paciente que tem mioma vira uma gestante de alto risco, quais são os riscos que essa paciente pode ter durante a gravidez. Então, acho que esse projeto que a gente está começando, que é legal, é bacana a gente gerar esse engajamento com todo mundo e dar esse espaço para as pacientes tirarem dúvidas, vai continuar, a gente vai fazer uma breve pausa, festividades, a gente está aí no momento, a gente está vendo todo mundo, então é uma pausa até para a gente poder organizar, ter o nosso cronograma bacana para a gente fazer, mas o ano que vem já está definida a primeira live que nós vamos fazer sobre esse assunto, então já vai ter um convidado especial também, e vai ser exatamente sobre isso. Então acho que talvez é um momento bacana da gente conseguir
até expor um pouquinho disso, do que você já se abriu aqui com a gente, para a gente conversar e mostrar, porque às vezes são dúvidas de outras pacientes em questão de será que eu vou conseguir engravidar porque eu tenho mioma, quais são as repercussões. Então aí fica legal. A gente vai deixar um pouco de fora hoje, só porque acho que foge no escopo um pouquinho do que a gente quer conversar, e justamente para poder direcionar todo mundo que quer saber sobre mais de endometriose e infertilidade, a gente conseguir resolver hoje, né? A gente vai tirando essas dúvidas. Dá uma boa noite para Camila também. Oi, Camila. Ó, eu sei, já conheço a senhorita Camila. Fique à vontade aí, se você quiser falar também sobre seu depoimento, tirar todas as suas dúvidas, aproveita, cá. Hoje é bem bacana e é principalmente focado, sempre é focado em vocês, mas hoje realmente a gente está dando essa prioridade aí para vocês tirarem todas as suas dúvidas, né? Eu E vou a, agradecer, deixa eu agradecer também a participação aqui, minha sogra, minha esposa, estão todo mundo assistindo também, é sempre bacana. A Carol, que também estudou com a gente, que se formou junto também, uma bacana. Obrigado aí pela presença. um beijo a É. todos. Poxa, quanto tempo não os vejo, né? Aline, ó, e para te dar um feedback, se às vezes o ultrassom não colocou de fato a posição do mioma no útero, eu acho que isso é legal, mas às vezes vale a pena repetir, a gente fazer um novo exame, deixando claro que a gente quer que seja investigada essa parte. Quando a gente quer complementação de localização e número de mioma, às vezes é válido um exame mais específico, que às vezes o ultrassom não consegue ser o melhor nessa condição. Então tem alguns detalhezinhos aí que eu vou te convidar para não perder essa live que vai já vir no ar em janeiro, que a gente vai fazer de novo. E eu acho que talvez ali eu consiga trazer até mais informações que vai ser ainda mais relevante para você. E Dani, deixa eu aproveitar então para a gente continuar e tirar uma dúvida, por exemplo, que a gente comentou, principalmente da questão de a anatomia muda. A gente sabe que isso interfere quando a paciente tem endometriose no ovário, independente da região. Vamos falar, por exemplo, que essa paciente ela tem um cisto de endometriose grande, a gente já sabe que vai ter benefício. Mas e se ela tiver um cisto pequeno, mas que, por exemplo, num exame que a gente pega de imagem, ele vem mostrando uma distorção na anatomia, vem mostrando uma aderência da trompa no localizado, ou aquele achado clássico da endometriose dos kissinovares, quando os ovários estão se beijando atrás do útero. Isso muda para vocês fazerem o planejamento de uma captação de óvulos e essa parte de fertilização, tudo? Como é que vocês levam quando a gente tem? Porque teoricamente a gente já está num grau um pouco mais avançado de endometriose quando você tem esses achados, mesmo que o cisto seja pequeno. Isso muda a abordagem inicial que vocês vão ter com essa paciente em relação a precisa ou não de uma cirurgia, ou se às vezes a cirurgia pode trazer benefício, mas em um segundo tempo. Como que funciona essa parte com vocês? Perfeito. Bom, na verdade depende, né? Depende bastante do que a gente fala tecnicamente da clínica da paciente, ou seja, da sintomatologia da paciente. A priori, a não ser como a nossa punção ovariana, que é o procedimento de captação de óvulos, é via transvaginal, e durante o estímulo ovariano, os ovários ficam bem acessíveis, né, ao nosso transvaginal, então dificilmente uma lesão nas trompas, né, pode eventualmente causar algum tipo de desconforto maior do ponto de vista técnico, Adolfo. Então são mais lesões ovarianas, né? Agora, dependendo da lesão na trompa, dependendo da lesão no intestino, a gente sente sim, do ponto de vista técnico, no ultrassom. Já quando a gente começa a estimular essa paciente para poder captar esses óvulos, no ultrassom a gente, no transdutor, não parece, mas as pacientes não sabem disso, mas agora sabem, porque eu vou falar aqui, porque o nosso exame de ultrassom não é só pelo transvaginal. A gente consegue pelo próprio transvaginal, verificar a mobilidade desse ovário e a mobilidade das estruturas pélvicas que vocês possuem, né? O que eu estou falando? Traduz aí para mim, doutor Daniel. O que eu quero dizer é que, assim, dentro da nossa barriga, dentro da barriga de vocês, dentro os nossos órgãos, eles são móveis, eles se mexem. Não é igual uma figurinha e um desenho que fica lá parado. Os ovários são móveis, as trompas são móveis, o próprio útero também mexe, o intestino mexe, e a gente percebe isso no transdutor do ultrassom. E às vezes, e também no exame físico, no exame clínico, quando a gente faz o toque vaginal, por exemplo, o Adolfo também faz a avaliação física, né, a avaliação pélvica também através do toque vaginal. Então, o exame físico é muito importante. E se a gente vê que essas aderências, o que são aderências? São colas.
um intestino colando no útero, ou a trompa colando na outra trompa, ou o que o Dr. Adolfo colocou que são os kissing ovaries, né? Que são os ovários se beijando, né? De inglês mesmo, kissing de beijar e ovaries de ovário, que significa que os ovários estão colados um no outro, né? Ou seja, eles estão atrás do útero, né? Porque os ovários são como as nossas orelhinhas aqui. O útero está aqui na gente e os ovários estão aqui nessa porção. E as trompas vêm para cá, né? Se esses ovários vêm para trás aqui e ficam colados, poxa vida, tem alguma coisa diferente aí. Não está na anatomia correta, que o doutor Adolfo comentou aqui. Então, isso é fundamental para a gente. E às vezes a gente percebe realmente isso no exame físico. Obviamente que a gente sempre, na técnica de captação de óvulos, a gente dá o nosso melhor e a gente verifica também essa dificuldade. Só vamos perceber isso funcionando, né, Adolfo? Captando os óvulos mesmo. Às vezes, não somente eu tenho alguns sinais sugestivos no acompanhamento de ultrassom, mas só realmente na punção mesmo ovariana que eu vou conseguir sentir lá a dificuldade. E aí depois eu falo com a paciente, ó, a gente vai ter que operar na próxima captação, ou a gente, pode acontecer, já aconteceu, inclusive, de a paciente ter uns 8 folículos estimulados, só que a gente só conseguiu captar 4 óvulos. Caramba, doutor, o que aconteceu com os outros? Não conseguimos. A gente não conseguiu captar, porque foi difícil, porque a anatomia está bloqueada, tem O muita acesso aderência. fica O prejudicado. acesso fica prejudicado. E aí a gente recomenda a cirurgia e a gente coloca de novo o risco-benefício para paciente, sempre. Sempre colocando o benefício acima do risco e colocando na balança tudo e da maneira sempre individualizada. Perfeito, né? Eu acho que isso é importante entender, né? Porque às vezes tem aquela sensação, eu tenho uma coisa não é tão grande. Não é possível que isso não vá me prejudicar. E na verdade, tem outras coisas, são outros fatores envolvidos que vai ter essa taxa de sucesso. E até mesmo, se eu não me engano, foi um post, você colocou essa semana mesmo um relato de que nem sempre dá certo, às vezes. Você fala, olha, tá tudo bonitinho, tá tudo preparado, foi feito tudo de acordo como tem que ser, e nem sempre você tem aquele resultado desejado, porque nada é 100%. Então, mesmo que você prepare tudo, que você deixe tudo bonitinho, tudo foi feito de acordo com o planejamento correto. Nem sempre o resultado vai ser aquele esperado. Às vezes, contar com essa questão de uma boa orientação nossa no consultório, de explicar para a paciente todas as coisas e deixar claro para ela estar ciente de que nem sempre vai dar certo. Na primeira, pode ser que você consiga resolver. Isso é importante também quando eu comento com as pacientes, falo, a gente vai operar. Você vai continuar com seus sintomas às vezes. Isso pode demorar 10 dias, 30 dias, 60 dias para assumir, mas uma cirurgia bem indicada e bem realizada, ela vai resolver os seus problemas. Só que não é nada milagroso, não é nada de imediato. Então, é uma cirurgia minimamente invasiva. Os cortes são pequenos, mas é uma cirurgia. Então, você vai ter todas essas repercussões até você chegar de fato num estágio que você se livrou daqueles problemas. Isso vale para você também. Por mais que seja tudo ambiente preparado, às vezes uma paciente que passou ou não para o procedimento cirúrgico antes, por mais que você faça tudo de acordo com aquele planejamento, nem sempre isso pode acontecer de dar certo na primeira, na segunda. E aí eu já aproveito para te perguntar de fato, assim, a paciente ela passou por uma cirurgia, de fato a gente deixou o ambiente pronto e preparado para ela. Tem uma diferença. Qual que é a diferença entre uma paciente que às vezes não passou por uma cirurgia e tem a endometriose comprovada e uma paciente que a gente operou e ela está indo para você sem a doença? Uma taxa de sucesso quando você vai fazer a fertilização, você tem esse número de fato para a gente conseguir passar para as mulheres? Sim, Adolfo, dependendo do caso, principalmente quando a paciente tem uma sintomatologia importante, né, que a gente não só pensa na fertilidade, né, a gente está pensando também na qualidade de vida dessa paciente. Lembrar daqueles 4Ds que a gente comentou na última live, né, são as 4 dores importantes, né, de dor menstrual, dor para ter relação sexual, Dor pélvica dor e pélvica, dificuldade em engravidar. e dificuldade de engravidar, exatamente. Então, uh, óbvio que cada paciente tem a sua sintomatologia, mas principalmente essas pacientes com muita sintomatologia, com muitas queixas, tirando também não somente a infertilidade, a gente tende a indicar a cirurgia. E as pacientes têm benefício muito interessante, tá? Então, a gente tem taxas de sucesso melhores, sim, após o procedimento cirúrgico para essas pacientes. E as pacientes com endometriose profunda, né? É, é, a gente costuma dizer que a endometriose leve, às vezes,
o, se não for a sintomatologia, que é aquela endometriose, sinal lá na ressonância, que a paciente vem com uma ressonância e vê um espessamento de ligamento uterosacro. Vou para a cirurgia, tem endometriose. Calma, calma. Então, às vezes, a cirurgia não beneficia tanto. Mas essas distorções anatômicas, uma cirurgia mais importante, aliás, uma sintomatologia mais importante, com uma gravidade mais importante, a cirurgia tende a beneficiar e tende a aumentar a taxa de sucesso gestacional, sim. Aproveitando até, porque de fato, esses 4 Ds da endometriose que são os principais que a gente comentou, que eu acho que vale sempre reforçar toda vez que a gente vai falar de endometriose, né? Então, aquela paciente com dor pélvica, paciente com dor na relação sexual, paciente com uma dor menstrual de cólica muito intensa e com dificuldade em engravidar. Mas eu acho que vale pontuar sempre também, porque tem pacientes que não vêm com esses achados clássicos da endometriose, e ela tem os outros 2 Ds, para se somar os 6 da endometriose, que às vezes é uma dificuldade, uma dor a urinar e dor, dificuldade para Isso, evacuar. E aí, de exatamente. fato, eu já junto falando, quando a paciente vem com um achado de um espessamento de ligamento interossacro, ela precisa operar? Nem sempre, a gente conversa bem, tudo vai mesmo da sintomatologia, do quanto que isso está afetando a qualidade de vida da paciente, tudo mais. Agora, essas alterações, quando você tem a clássico da endometriose profunda, e não que é uma endometriose profunda pela localização de acometer o ligamento interossacro, mas aquela endometriose que de fato que a gente seria o correto de falar que seria uma endometriose mais severa, uma endometriose que sim, de fato acomete o intestino, de fato ela pode acometer o apêndice, intestino grosso no reto sigmoide ou até mesmo no intestino delgado, que você tem riscos de complicações maiores, né? O risco de uma perfuração intestinal, o risco de aderências que às vezes podem, por exemplo, se aproximar do ureter. Então, quando começa a comprometer outros órgãos ali, aí de fato é uma que a gente fala quase como se fosse essa é uma indicação absoluta, uma indicação que não tem contestação para a cirurgia, porque você tem risco de comprometimento de outros órgãos, então você vai ter outras complicações. Mas é cada caso. Eu acho que endometrioses que são leves, elas não vão atrapalhar num estímulo ovariano, numa captação, numa transferência à fertilização, não vai atrapalhar em nada da sua parte. E, de fato, a sintomatologia da paciente geralmente é muito leve, é tudo isso conversado. Então, não se pode fechar o olho e falar é isso e vou numa linha reta de conduta. A gente tem que ser sempre muito sincero com a paciente, tem que expor todos esses benefícios, tem que expor os riscos da cirurgia, porque senão você faz uma cirurgia de uma endometriose superficial, uma endometriose inicial, você às vezes acaba fazendo um tratamento tentando ser muito conservador e você não remove focos que às vezes ainda não se mostraram alterar o tecido. Então você fala, esse tecido está normal e de fato ali vai se desenvolver endometriose daqui 2, 3 anos. Aí essa paciente precisa passar por uma nova cirurgia, que é o que você comentou. E viram aquelas pacientes que começam a primeira cirurgia aos 20, 23 anos, a segunda com 26, 27, aí ela quer engravidar lá com 35, 37 anos, ela está indo para a terceira, para a quarta cirurgia, e de fato, na verdade, o que aconteceu é que ela nunca passou por um procedimento realizado às vezes da maneira mais adequada, e de fato o momento indicado não foi o melhor. Às vezes acabou indicando precocemente, e por isso a endometriose é uma doença crônica, ela vai continuar se desenvolvendo, e essa paciente ela vai continuar com sintomas, e às vezes lá na frente, quando de fato ela tem uma decisão mais importante de vida, que é esse momento de falar, olha, eu quero engravidar, você às vezes vai ter que passar de novo por um procedimento já com mais aderência se formando, então com mais órgão, um grudadinho no outro, com todas as repercussões que isso daí pode fazer, né? E aproveitando também o que a Aline comentou, né? Olha que bacana, Aline, só seu depoimento já rendeu vários temas aqui de discussão. Infertilidade sem causa aparente, né, Adolfo? Como eu falei, 50% das pacientes com isca, né, que é infertilidade sem causa aparente, elas têm uma endometriose leve, que é grau 1 e grau 2, e a cirurgia gera benefício para essa paciente. Óbvio que estamos falando de cada caso, é um caso, né? Aquela famosa frase em medicina, né, que a conduta sempre deve ser individualizada e cada caso é um caso, porque realmente tem que ser, né? Mas um dos casos de benefício também de cirurgia é a infertilidade sem causa aparente. Vou te colocar numa saia justa agora, mudando um pouquinho aí, para a gente dar uma mudada no tema e ver se isso também, que acho que é bacana, né? Paciente que tem, por exemplo, uma adenomiose, a gente sabe que ela vai ter uma taxa talvez de um abortamento um pouco mais aumentada, uma taxa de sucesso da gravidez é um pouco menor. É um útero que fica um pouco mais hostil para receptividade. Então a gente sabe que a paciente vai ter um sangramento maior, às vezes nem tanta cólica, porque o útero também não é um órgão tão inervado, apesar de ser mais inervado que o ovário, então, mas às vezes o principal sintoma que essa paciente vai ter é o sangramento. Para vocês, modifica a gente fazer algum preparo antes, porque a cirurgia não é indicada. O tratamento de adenomiose é tratamento clínico hormonal.
A cirurgia seria de fato quando tivesse um endometrio, um adenomioma, um nódulo de adenomiose no útero. Mas ele não tem planos bem definidos. É uma cirurgia que às vezes você entra falando que é um adenomioma de 2 centímetros, quando você vê que você fez uma ressecção de 4, 5 centímetros. Então, é uma cirurgia que a gente tem que ponderar bastante a indicação. Vamos tratar de uma paciente que tem um achado de adenomiose, que isso de fato tem sido cada vez mais comum. É, a- Existe um preparo para essa paciente pensando na questão da hora de passar com o infertileuta. Um bloqueio com uma medicação hormonal, um Zoladex. Existe, às vezes, a gente pensar de, por exemplo, fazer uma cauterização da parede uterina no momento. A paciente está sendo operada por endometriose, ele tem um achado de adenomiose. Isso muda algum desfecho para vocês? Existe algum preparo para essa paciente que vai passar por um procedimento com vocês, independente de qual ele seja? Como é que vocês abordam essa paciente com adenomiose? Perfeito. Dá um abraço aqui para o Dr. Marcelo Steiner. Que honra tê-lo aqui, Dr. Marcelo Steiner. Prazer enorme, professor aqui da faculdade. Bom, muito bem, Adolfo. A adenomiose, sim, faz parte e muita da nossa prática clínica, né? E realmente a gente tem que ter muita paciência, né? Do ponto de vista terapêutico reprodutivo. Eu sempre falo para os pacientes com adenomiose que a gente tem que ter muita paciência e resiliência, porque demora um pouquinho mais para a gente transferir embrião, por exemplo, né? Da parte ovariana, a adenomiose, como você falou, é uma doença que afeta o útero, né? Para quem não sabe, a adenomiose é os implantes de endometriose, né? Que é o tecido do endométrio que descama todo mês, se infiltrando na parede muscular do útero, né? Que é o miométrio, que a gente chama termo técnico nosso, né, da anatomia. Mas, e existem dois tipos de adenomiose, como o doutor Adolfo falou basicamente, né, que é a difusa, quando você vê vários focos de adenomiose por toda a musculatura do útero, ou ela é localizada, quando ela forma como se fosse um cisto, um nódulo, como se fosse um mioma mesmo, que a gente chama de adenomioma, né, que é um nódulo de adenomiose em só uma localização ali. E é exatamente o que o Adolfo falou. A gente tende, nós fertileutas, a indicar um procedimento cirúrgico para esses adenomiomas apenas. Nós não gostamos muito de ablação endometrial, viu, Adolfo? Para quem não sabe, ablação é queimar. A gente queimar todo o endométrio e para quem não sabe, né, quando a gente queima, né, faz ablação, a gente entra, o Adolfo sabe explicar melhor, né, porque é a área dele, entra com uma alcinha, né, para queimar todo o endométrio e toda aquela região acometida pela doença. Só que o problema de queimar o endométrio para pegar o miométrio, que é a parte muscular do útero, você está pegando exatamente o tapete que você descama todo mês. E dentro desse tapete, para formar esse tapete todo mês que vocês descamam, que é o endométrio, a base desse tapete é cheia de célula tronco que se prolifera muito, se prolifera demais para a gente ter uma camadinha para receber esse embrião. E quando a gente compromete essa camada de célula tronco, que é o que a gente chama de zona juncional, ela tende a ficar muito lesionada e comprometer todo o processo reprodutivo. Então a gente tem que pensar muito bem antes de fazer uma ablação endometrial no caso. E aí, Adolfo, a gente tende muito mais a ser conservador nesses casos, né? E como que a gente pode ser conservador? A paciente, a gente bloqueia do ponto de vista hormonal. O bloqueio hormonal é feito com medicação injetável, de preferência. Dá para a gente fazer bloqueio com medicação via oral, que é o que a gente chama de pílula anticoncepcional. E quando a gente fala bloqueio, o que é bloquear? Bloquear a ovulação. Porque, para quem não sabe, a endometriose é uma doença que está relacionada ao hormônio estrogênio. Quem que produz o hormônio estrogênio? Os ovários. Então, se a gente bloqueia a ação dos ovários, faz com que os ovários tirem férias, a doença se estabiliza e não progride. Ela tende a resfriar, entre aspas, o processo inflamatório. E aí a gente pode fazer de duas maneiras. Ou bloqueio via oral com pílula anticoncepcional, só que a pílula anticoncepcional tem o próprio estrogênio, né? Mas ela tem a progesterona para balançar. Então não é um bloqueio total. Ou a gente pode fazer um bloqueio total de tirar desses ovários tirarem férias um tempo, que aí é um bloqueio que a gente inibe o que a gente chama de hipófise, que é a glândula aqui do nosso cérebro, que é a chefe dos ovários, né? Que produz o FSH e o LH para que os ovários funcionem, né?
E é por um tempo, você colocou, Adolfo, que é, por exemplo, o Zoladex, né? A gente usa um primo do Zoladex, também é um análogo de GNRH, para quem não quer o termo técnico, só que de curta duração. Por exemplo, o Lectron, que é o termo. Aqui a gente não tem conflitos de interesse com nenhuma marca, né? Por favor, pelo amor de Deus. Mas é uma medicação injetável que tem uma ação, uma curta duração, não como o Zoladex. O Zoladex, por exemplo, que é mais de longa duração, pode até bloquear em 6 meses. Para a gente não precisa bloquear paciente em 6 meses. Para a gente, 2 a 3 meses de bloqueio pode ser suficiente com uma resposta interessante para depois preparar o endométrio. E é impressionante. Os estudos ainda são poucos, né? A gente tem pouca literatura sustentando fortemente o bloqueio prévio à transferência, mas a tendência é essa. A tendência é que a gente use, porque os poucos estudos, os poucos resultados que nós temos com bloqueios prévios à transferência são positivos, com taxas de gravidez interessantes para essas pacientes. Óbvio que as pacientes com adenomiose têm menor taxa de gravidez por si só. E a gente também comentou também sobre um pouquinho, a gente deu uma pincelada de adenomiose na última live, que é uma doença que aumenta o risco de aborto, aumenta o risco de pré-eclâmpsia também, né, por conta do comprometimento dessa porção do endométrio, que é a camadinha que descama todo mês também, que é a que recebe o embrião. Então, quando eu tenho uma camada mais comprometida, eu tendo a ter mais desfechos ruins do ponto de vista obstétrico, né? Mas, Perfeito. em suma, respondendo de uma maneira bem simples, a gente sim faz bloqueios prévios para adenomiose e a tendência de resposta é muito bacana. Eu, pelo menos, quase todas as minhas pacientes que eu bloqueei com adenomiose foram, graças ao bom Deus, teve uma taxa de gestação maravilhosa, já estão com os bebês delas aí, e óbvio que tem um caso ou outro mais difícil, mas na maioria das vezes deu super bom, foi bem positivo. Eu vou complementar, então, pensando do lado do cirurgião aqui em relação a isso. É justamente essa a questão, porque quando se tem adenomiose, tem muitas pacientes que, na verdade, tem muitas condutas que se dizem, vamos fazer uma cauterização, retirar o endométrio para que você pare de menstruar e vai resolver o problema. Só que você resolveu o problema do sangramento. E você gerou outro da infertilidade, porque você removeu a camada basal, que é a camada que vai se proliferar no endométrio, que vai preparar o campo para você ter uma gravidez. Então, de fato, tem que ser ponderado essa questão. E esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque mesmo um adenomioma que seja mais uma porção submucosa, um intramural submucoso, a gente tem essa classificaçãozinha, você às vezes pode acabar sendo muito mais invasivo do que o necessário na hora de uma ressecção, por você não ter essa delimitação tão precisa. Então, você ali querendo ajudar a paciente, tentando trazer um benefício para ela, você acaba prejudicando ainda mais. Então, tem que se tomar cuidado quanto a isso. O que a gente sabe que alguns estudos até começaram a avaliar essa parte, porque a adenomiose, de fato, o que que ela faz? Ela faz o útero ir crescendo de tamanho, como se fosse, a gente fala, ele tem uma absorção de uma esponja, porque ele consegue captar sangue ali dentro, que quando você menstrua de uma maneira intensa, você jorra sangue, só que ele vai aumentando gradualmente de tamanho. Então é aquele útero de uma paciente que nunca engravidou e tem um volume de útero como se já tivesse engravidado 2 vezes. Então, a gente fazer uma cauterização da parte externa do útero talvez traga benefícios. Isso aí tem sido avaliado. Por quê? Porque você gera uma fibrose das fibras musculares. Então, você gera uma fibrose miometrial. Esse útero não vai conseguir mais ter aquela extensibilidade adequada. Então, ele, de fato, às vezes, para esse processo de crescimento. E você talvez consiga bloquear esse processo da adenomiose, gerando o aumento do útero e todas as repercussões da doença. Mas, é claro, você consegue inibir o processo. Mas, como a gente comentou, você inibe o processo, mas você não consegue resolver ele por completo. Então, de fato, a paciente ela continua com a adenomiose. Você está conseguindo dar um alívio para ela, mas você não está conseguindo livrar ela totalmente da É, doença também. a cura da adenomiose, né, Adolfo, é a esterectomia, né? É a retirada do útero. Mas para paciente que quer engravidar, a gente precisa do útero, ué. Então a gente não, pelo amor de Deus, a gente não vai fazer isso. Então, se fosse assim, toda paciente com adenomiose precisaria de útero de substituição. E não é bem assim nossa prática aí, graças a Deus. E Exato. aproveitando aqui, Adolfo, ó, tem uma pergunta muito bacana ali, Marafiati. Um abraço aí para você, obrigado por participar aqui com a gente, ó. Muito legal, ó. Boa noite. Para os casos das pacientes que não têm tempo para fazer esse bloqueio. Posso tomar a liberdade, Adolfo? Pode, que essa aí é para você. Li, maravilha. Obrigado pela pergunta. Sua pergunta é ótima e é o seguinte, na verdade, tem tempo. Não é por conta
da idade, vamos pensar da seguinte maneira, né? Como eu falei, para a gente fazer, a gente pode, preferencialmente, captar esses óvulos de uma maneira mais oportuna e rápida, né? E formar os embriões, né? Porque acredito que a sua pergunta é nesse sentido, né? Para fazer esse bloqueio, para poder transferir. Eu tenho uma idade, por exemplo, 42 anos, tenho adenomiose e eu não tenho tanto tempo aí para fazer 3 meses de bloqueio. Realmente, eu concordo. A gente vai perder um tempinho. 3 meses até que nem tanto em FIV, sabe? Mas principalmente 6 meses, um ano, aí é considerável. Aí é um tempo precioso que a gente acaba perdendo. E em reprodução humana a gente é muito proativo. A gente sempre fala do fator tempo como um dos principais fatores aí para a gente poder otimizar as chances de gravidez. Então, o que a gente faz? Mesmo que a paciente tenha adenomiose e vai precisar de um bloqueio, mas a gente ainda não tem embrião formado, vamos formar embrião. Lembrar que a adenomiose é uma doença localizada no útero. Os ovários estão livres. E para formar embrião, eu preciso de óvulo. E o óvulo está no ovário, então não está no útero. Então, a doença em si, óbvio que a adenomiose também está relacionada à endometriose como um todo. Então, é muito comum a gente ver focos de endometriose no ovário e adenomiose no útero. Ok, mas de preferência, a gente capta esses óvulos antes, forma embrião e deixa o embrião congelado. Aí, com calma, a gente sabidamente, com embriões de boa qualidade, embriões de boa viabilidade, a gente verifica que esses embriões têm uma taxa de sucesso interessante, só olhando para eles, não olhando só do útero, aí a gente com calma prepara o seu útero, prepara o útero da paciente com 2, 3 meses, às vezes até mais se precisar, mas o embrião está congeladinho ali, ele não vai sair voando, ele não vai sair correndo, então tá tudo bem, ele vai ficar guardadinho ali no laboratório até a paciente estar apta num melhor momento para poder fazer a transferência desse embrião e otimizar as chances de sucesso. Então, o fator tempo também a gente não precisa ser desesperador, assim, fazer tudo de uma só vez. Sempre raciocinando, individualizando e priorizando o melhor tempo para aquela paciente. Até complementando mesmo isso daí, Dani, às vezes tem muita paciente que às vezes recebe essa conduta que seria uma conduta correta, porém mal informada. Que nem a Aline falou assim, não me explicaram direito o que eu tinha. E aí a paciente se sente insegura. E às vezes o tratamento teria sido perfeito de ter feito isso, só que ela ficou insegura com uma orientação inadequada, ela perde tempo rodando outros médicos até achar alguém que consiga realmente explicar de fato para ela qual seria essa conduta melhor. E, na verdade, esse tempo que ela perdeu era o tempo que teria sido feito para isso, né? Então, na verdade, como você falou, não é tempo, nunca é tempo perdido, é sempre tempo de começar. A gente não perde, a gente só vai perder mesmo de fato se a gente não fizer nada. Mas às vezes aquela insegurança de uma primeira avaliação é sempre o que às vezes a paciente desiste do procedimento, desiste de um acompanhamento, ou ela fica rodando, rodando, rodando porque falta uma orientação adequada. Então é importante procurar alguém que consiga de fato transmitir para a paciente com clareza o que ela tem. E sendo honesto, de falar para ela, ó, tem essa idade, você tem esses riscos, mas se você fizer, tem os benefícios. A gente tem que ser o mais claro possível para a gente conseguir deixar a paciente estar ciente do que tem e para ela decidir em conjunto a conduta, né? Para a gente não simplesmente passar uma informação e pronto. E a gente tem que se importar da maneira que ela vai receber, porque às vezes é uma doença, é uma alteração que gera uma repercussão negativa. Então é uma coisa que pode pesar na paciente, é uma notícia difícil. Então, de fato, é uma maneira de abordar que vai mudar de fato o desfecho. Então, é importante você ter um acompanhamento com alguém que consiga transmitir isso pra gente, que tenha empatia com você de conseguir falar, olha, esse é o seu problema, eu vou te ajudar, a conduta é essa. A partir do momento que você confiou, entendeu e vai dar seguimento com isso, o resultado é muito diferente. A gente, quando vê a paciente que não consegue ter essa segurança, essa confiança no profissional que está passando a conduta, o resultado é outro. E a gente sabe que isso faz diferença também. Exatamente. E para quem é minha paciente, para quem me conhece já, eu sou muito bom. Você me conhece já também de anos já, né, Adolfo? Então a gente é chato realmente. Às vezes a gente fala para paciente, calma, respira fundo e nós vamos priorizar o melhor momento, né? Sem pressa, com calma, para ver o melhor momento para otimizar essas chances, porque não existe receita de bolo e em medicina reprodutiva, além de risco, custo, benefício envolvido, a gente tem que ter esse feeling clínico para a gente ver qual que é o melhor momento para a gente poder otimizar as chances de toda paciente envolvida, né?
Eu vou dar uma boa noite aqui para Zilda, que trabalhou com a gente na época da nossa formação, mandou um beijão pra gente. Sempre me manda uns directs. Um beijão, Zilda. E a Laila também, que acabou de entrar, que estudou com a gente também. Então, um beijo, boa noite aí, bem-vinda. E todos os outros que também já estão aí junto com a gente, viu? Muito bacana. Dani, vou te instigar um pouquinho mais aí pra gente continuar. Que eu acho bacana assim, e são dúvidas que acho que podem ter também. A paciente, por exemplo, que venha com achado de apenas alterações endometrióis, que ela vai vir com cistos subendometriais, que são clássicos, às vezes, de achados da adenomiose mesmo. Antes de fazer uma transferência, vocês indicam que essa paciente faça uma esteroscopia diagnóstica ou, às vezes, uma esteroscopia cirúrgica com biópsia? Qual que é a conduta que vocês têm para essas pacientes nessa questão de se a gente tem um endométrio, eu não vou levar nem para o outro lado de proliferação endometrial a mais, pólipos, mesmo que isso talvez vão ser assuntos que a gente vai ter mais para frente, mas pensando na adenomiose que gera essa repercussão de cistos subendometriais, qual é a conduta frente a esse achado num exame de ultrassom simples que vocês fez? Vocês complementam para investigar se de fato é um achado de adenomiose, se tem mais endometriose? Indica-se direto uma esteroscopia para avaliação da cavidade uterina e a gente conseguir de fato identificar essas áreas, fazer biópsias direcionadas. Qual que é a conduta que vocês tomam frente a esse caso? Perfeito, Adolfo. Bom, de maneira acadêmica, né, para as pacientes inférteis, né, com um diagnóstico de infertilidade, a esteroscopia não é um exame de eleição. Mas, para mim, eu, doutor Daniel, tenho na minha prática sempre. Não somente para as pacientes com grau sugestivo de adenomiose, né, ou algum sinal sugestivo, mas é porque, se a paciente ainda mais que vai fazer FIV, eu vou transferir um embrião lá dentro. Então, eu preciso obrigatoriamente saber o que tem lá dentro. Né? E às vezes a gente sabe que o padrão ouro de avaliação de cavidade, né, o melhor exame que tem é a esteroscopia para avaliar o útero. E você sabe melhor do que eu isso, né, Adolfo? Porque você faz isso todo dia. Então, sim, eu sempre indico a esteroscopia e mais ainda quando a paciente tem uma suspeita de endometriose, mais ainda quando tem uma suspeita de adenomiose, é mais um motivo também para a gente avaliar com carinho essa cavidade, porque eu vou deixar a maior esperança, o maior sonho da vida dela ali, naquele endométrio. Então, eu tenho que ser o mais assertivo possível, cara. E não é só porque um tratamento de FIV vale, é custoso, é oneroso. Não é só por isso, não. A gente está falando de sonho, a gente está falando de esperança, né? Então, é algo muito importante para aquela paciente. Então, eu vou dar o meu melhor. Então, eu vou me esforçar ao máximo para ser o mais assertivo possível. E a esteroscopia faz, sim, parte da minha rotina como fertileuta. Eu já fiz algumas para você, para não falar várias, já fiz algumas também. E eu acho que é sempre essencial essa avaliação mesmo. Eu concordo com você, mesmo que de literatura não seja o 100%, mas é aquela coisa que a gente sempre conversa com a paciente. Você tem um risco de ter uma doença baixa de 1%, mas quando é 1% com você é 100. Então, se você perdeu esse time numa investigação adequada, num momento adequado, o 1% vira 100 e você não volta atrás. Então, eu também concordo de assim. A gente tem a literatura que guia a gente faz tudo pelos melhores preceitos possíveis, mas a gente tem que olhar para a paciente, a gente vai sempre querer o melhor. Então eu também concordo plenamente com isso. E ainda vou além, né? Porque quando a gente pensa, vamos fazer essa investigação, a suspeita é isso, ou é adenomiose ou não é, pode ser algum um pólipo mesmo, gerou uma dúvida no exame, é fazer sempre uma investigação completa quando a gente faz a biópsia e não simplesmente um exame de anátomo patológico. Um exame que vai trazer informações adicionais. A gente tem receptores para endometriose, então a gente tem investigação de plasmócitos, a gente tem investigação de outros fatores que são importantes, que na verdade, sim, a gente tem que solicitar lá na hora da biópsia, que é importante essa parte, mas que geram muito mais resultado para vocês que veio com essa resposta. Se você faz uma avaliação incompleta, na verdade, eu faço uma investigação de uma paciente para você. Se eu não faço essa investigação de uma maneira completa, ela vai chegar para você com informações deficitárias. E isso daí vai atrapalhar, às vezes, na conduta que você tem. Então, esse feedback que a gente tem entre cirurgião e fertileuta, como a gente vai fazer essa programação, é essencial, porque muda quando a gente está fazendo cuidado. Da mesma forma do 1%, fazer uma investigação com uma biópsia simples e fazer uma investigação ampliada com fatores imunohistoquímicos, se você vai fazer essa investigação,
isso pode mudar o desfecho também da paciente. Eu acho que isso é importante, isso daí até mais da sua parte, então acho que é legal a gente ter esse trabalho em conjunto. A gente já se conversou lá atrás, quando a gente começou a trabalhar isso tudo em conjunto, falar o que que é o melhor, o que que eu tenho que investigar aqui, o que que é importante, porque não adianta eu só fazer uma biópsia, eu tenho que fazer de fato direcionada para você, porque a paciente ela não vai ficar comigo, ela vai voltar para você. Então o importante é que ela volte para você com o máximo de informações possíveis que eu consiga te fornecer, né? Exatamente. Alguém de confiança como você para fazer minhas estereoscopias, não tenho o que falar. E, Adolfo, acho que a gente tá chegando no finalzinho aí da nossa live, porque a gente entrou um pouquinho mais tarde, porque o doutor Adolfo pegou um belo de um trânsito perto do Allianz Parque, porque tá tendo Só, show só lá, né, os Adolfo? problemas técnicos que a gente tem na região. Mas acho que a gente tem mais uns 6 minutinhos aí, se você quiser dar as considerações finais. Quem quiser perguntar, pergunte agora pra gente, o mais rápido possível, porque senão vão cortar a nossa live daqui a Vai, pouquinho. vai ser resposta de bate-pronto, mas se tiver dúvidas, mandem aí. Bom, pessoal, eu queria agradecer aí todo mundo que está participando, que participou na live anterior, que participou nessa live. E vou deixar claro, é um projeto que a gente tem começado, é um projeto bacana que eu acho que a gente vai ter um espaço para as pacientes tirarem dúvidas. Claro que às vezes a gente, de uma maneira, uma hora ou outra, a gente acaba sendo um pouco mais técnico na hora que a gente fala. Ficou com dúvida, você mandem mensagem aqui, a gente vai comentando com vocês, a gente vai tirando essas dúvidas, então acho que essa parte é legal. O ano que vem muito mais. Eu espero que a gente consiga fazer lives pelo menos quinzenais e a gente vai começar a abordar todos os aspectos que são importantes. A gente focou bastante em endometriose e infertilidade, que são os dois temas que eu tenho uma demanda muito grande no consultório e o Daniel também tem. Então acho que foi legal da gente começar fazendo essa inter-relação entre esses dois assuntos. Mas o ano que vem a gente vai ampliar muito, muito mais. A gente vai trazer a questão de exames de rotina ginecológica, a gente vai trazer coisas mais específicas, miomas, pólipos, gravidez, questão de reposição hormonal. Então, para você que curtiu essas lives que a gente trouxe, essas duas lives aqui, não perde a oportunidade de poder me seguir, de seguir o Daniel, de acompanhar o que a gente traz para poder a gente conseguir estar sempre em contato com vocês, levando informações relevantes. Dani, eu vou parar minhas considerações para poder responder ali a Marizinha que mandou ali, que no exame de ressonância magnética se dá para descobrir que tem endometriose. De fato, a ressonância é um exame essencial. O nosso padrão ouro é a ressonância ou o ultrassom, mas ambos focados para endometriose. Você tem que ter um preparo intestinal próprio, então você vai receber medicações focadas para esse exame. Fazer uma ressonância simples, ela pode de fato achar, mas uma ressonância com preparo é adequada. A mesma coisa do ultrassom. O ultrassonografista experiente, ele pode achar, já identificar achados de endometriose que são sugestivos, mas um ultrassom feito com preparo, de fato, é o adequado. Então, tanto a ressonância magnética como o ultrassom, mas feitos com preparo para endometriose, são os dois exames de eleição que a gente tem para fazer o diagnóstico da imagem. Mas lembrando, o exame físico já traz informações importantes, mas o diagnóstico final, de fato, ele é patológico, ele é anatomopatológico. É a peça que a gente retirar que tem alteração que o patologista vai avaliar, ela que vai confirmar mesmo. Então, ele é um achado mesmo histológico, é a avaliação do tecido que a gente retirou que vai fechar, de fato, o diagnóstico da endometriose. E sua resposta também salienta também a pergunta da Lima Arafiati também, que pergunta, ó, os mesmos exames de endometriose são para adenomiose? Sim, né, Adolfo? Exato, são os mesmos, tá? Inclusive, na verdade, a adenomiose, por ser uma doença localizada no útero, às vezes um ultrassom simples ele já identifica. O clássico mesmo é de você ter na parede posterior um aumento do diâmetro anteroposterior. Então, você vai ter uma parede anterior fininha e a parede posterior mais grossa. Claro que isso não é sempre, esse é o mais comum, mas ali é um achado. Agora, para paciente que tem a suspeita com os sintomas que a gente comentou dos Ds da endometriose, de fato, uma investigação direcionada ou com ultrassom com preparo ou a ressonância com preparo são os exames adequados e eles vão trazer todas essas informações. Por isso que é importante, na verdade, você tem que descrever isso no pedido para o laboratório para quem vai realizar e vai avaliar esse laudo do exame. Se você coloca simples, sem explicar o porquê, a resposta vai vir incompleta. Então, quando a gente solicita, a gente tem que solicitar deixando claro qual que é o nosso objetivo, por que está sendo feita aquela investigação. É isso aí, E para perfeito. fechar aqui, antes da gente finalizar, então, ó, o do Pietras ele consegue diminuir a endometriose. Marizinha, de fato, a medicação ela consegue bloquear o desenvolvimento da doença. Você consegue esfriar o processo de evolução.
Mas tratar não. É como eu até comentei na última live nossa, é como se você estivesse andando de uma Ferrari e você saiu para um Fusca. Não tem o conflito de interesse, não tem uma Ferrari, mas também vamos lá. Mas é mais ou menos isso. Você sai de uma velocidade de um corredor de 100 metros rasos para uma maratona. Ele vai continuar correndo, só que é mais lento. Então você consegue aliviar os sintomas, você consegue diminuir a velocidade de progressão, mas você não consegue tratar a doença. Muito bem. Bom, para não perder, é impressionante como as dúvidas vêm aqui de última hora. Mas ó, eu queria agradecer de novo o convite, Adolfo, conte comigo. É sempre um prazer estar com você e estar com pacientes tão queridas, um público tão maravilhoso e a gente aprende junto com cada situação, com cada argumento, com cada dúvida aqui de todas as pacientes, com certeza. E agradecer a todos pela presença também. Desejar boas festas, um ótimo abençoado Natal para você, toda a sua família e para todos vocês aí. Que um 2025 com muitos positivos, muitos positivos para todos nós e só também muitas realizações para você, Adolfo, para toda a sua família e também a todas as famílias que estão aqui presentes e são muito queridas e estão nos nossos corações. Com E, certeza. Adolfo, acho que também ficou uma última pergunta, deixa eu ver aqui. Tá bom, acho que Não, foi, né? Acho que acho que foi. foi. Vou mandar Acho um que beijo foi para todos. Tereza. Tereza, que é minha anestesista, tá sempre junto comigo, então em todas as cirurgias, um beijo. Obrigado aí pela participação. E a Olha, Rafa também, ó, uma enfermeira top, uma grande amiga minha. Rafa, um beijo, obrigado por estar com a gente sempre também. Enfermeira top, ó, de reprodução assistida, melhor que tem. beleza. Demais. Gente, então é isso. Estamos encerrando esse episódio de novo. A gente vai voltar ano que vem. Feliz Natal, feliz Ano Novo para todo mundo. Que 2025 venha com um ano de mais realizações, ainda mais sucesso. Que suas pacientes consigam um resultado cada vez mais fácil e mais lindo. Que eu consiga Nossas, ajudar, todos, que possamos que eu ajudar o consiga máximo de ajudar. pacientes aí, porque realmente é o nosso objetivo e essa live essas lives são justamente para informar de uma maneira mais esclarecedora, técnica e que sempre existe uma possibilidade da gente poder trabalhar com qualquer tipo de dúvida. E que o Dr. Google não seja sempre a primeira escolha, né, Adolfo? Que a gente fique logo embaixo dele ali, mas que a gente tenha relevância para os pacientes identificarem que a gente está ali embaixo. Então, gente, um beijo, obrigado pela participação de vocês. 2024 se encerra aqui, 2025 tá logo aí, a gente vai voltar muito mais com vocês. Um beijo, Um Dani, abraço. beijo a todos, Beijo a obrigado. todos. Até Valeu. mais, gente. Tchau, tchau.